Ele a deixou para se casar com outra pessoa. 5 anos depois, ele vê 2 menininhas com os olhos dele. Alice jamais imaginou que uma única frase pudesse mudar todo o curso de sua vida. Ainda assim, enquanto estava no escritório privado de Mateus Vasconcelos, cercada por granito polido e vidro do chão ao teto que exibia o horizonte de São Paulo, ela sentiu o ar ao seu redor se tornar frio, cortante e impiedoso. A presença dele antes a fazia se sentir segura, adorada, escolhida, mas agora o homem que ela amava a olhava como se fosse um inconveniente, bloqueando o caminho para o seu futuro impecável. Ele era o epítome do sucesso, com seu cabelo escuro perfeitamente penteado para trás, terno caro sob medida e olhos castanhos que geralmente ardiam de ambição, mas hoje não continham nada além de irritação e impaciência. Ela havia ensaiado todas as maneiras possíveis de lhe contar a verdade que crescia dentro dela, uma verdade que ela carregava sozinha há semanas enquanto procurava coragem para dizê-la. 2 batimentos cardíacos pulsavam sob o dela, pequenos, inocentes e cheios de possibilidades. Ela pressionou os dedos trêmulos contra o estômago como se o toque pudesse lhe dar força. Ela queria imaginar a empolgação dele, o choque seguido pela alegria, a forma como ele sorriria e a puxaria para os braços enquanto sussurrava que tudo ficaria bem. Em vez disso, sua fantasia se despedaçou antes que ela pudesse sequer abrir a boca. Não entre no meu caminho. Vou me casar com outra pessoa. A voz dele era baixa, mas cruel em sua finalidade. Uma declaração destinada a cortar qualquer esperança que ela pudesse ter. Ele não gritou. Não demonstrou raiva. Sua indiferença era pior do que a crueldade. Alice piscou, sentindo seu coração rachar com uma intensidade que ela jurava que todo o prédio devia ter ouvido. Ela o encarou, procurando por um vislumbre de calor, um sinal de que este era um momento do qual ele se arrependeria, de que ele ainda se lembrava das noites que compartilharam, das risadas, da maneira como ele a olhou uma vez, como se ela fosse a única pessoa que realmente o entendia. Em vez disso, ela o viu pegar seu paletó com calma confiança, como se ele não tivesse acabado de destruir a vida que se formava dentro dela. Ela deu um passo em direção a ele, seus lábios se entreabrindo, pronta para dizer a verdade que poderia salvar os dois de sofrimentos futuros. No entanto, as palavras congelaram em sua língua quando ele levantou a mão levemente, já a dispensando como se ela não fosse nada mais do que um erro que ele desejava apagar. Seus olhos desviaram dela para sua agenda na mesa, sua próxima reunião, sua próxima conquista no mundo do poder e da riqueza. Naquele momento, ela percebeu que ele não a via de forma alguma. Ela era invisível na história que ele escolheu viver. A dor era tão intensa que quase lhe roubou o fôlego. Sua visão nadou com lágrimas que ela se recusou a deixar cair, não ali, não na frente dele. O orgulho era o único escudo que lhe restava. Alice endireitou os ombros, envolveu os braços trêmulos firmemente em torno de si mesma e forçou as pernas a se moverem. Ela caminhou em direção à porta com o máximo de graça que conseguiu, recusando-se a desmoronar até estar longe do olhar dele. Ela parou por uma fração de segundo, esperando, torcendo, rezando para que ele chamasse seu nome. Ele não chamou. Ela saiu para o corredor e só então as lágrimas escorreram, quentes e incontroláveis. O mundo fora do escritório dele continuava girando como se nada tivesse acontecido, como se o coração dela não estivesse em pedaços atrás daquelas portas fechadas. Ela correu em direção à saída, uma mão ainda cobrindo protetoramente o estômago. Ela sussurrou um pedido de desculpas às pequenas vidas que cresciam dentro dela
prometendo-lhes silenciosamente que as amaria o suficiente pelos três, que lutaria para lhes dar um futuro, mesmo que o pai delas escolhesse não conhecê-las. Lá fora, as luzes da cidade borraram através de suas lágrimas, transformando o mundo em um borrão de sonhos distantes e brilhantes. Ela se sentiu completamente sozinha, aterrorizada além da conta, mas se recusou a deixar o medo vencer. Alice enxugou o rosto bruscamente com as costas da mão, respirou fundo, com gosto de tristeza e determinação, e continuou andando. Cada passo para longe de Mateus parecia uma batalha contra a gravidade, mas também um passo em direção a algo que ela ainda não entendia. Ela não imploraria para que ele ficasse. Ela não lhe contaria que carregava os filhos dele. Ela não permitiria que a frieza dele a definisse ou definisse as belas vidas dentro dela. Ele havia escolhido o caminho dele. Agora, ela escolheria o dela, mesmo que tivesse que construí-lo com as mãos trêmulas e um coração costurado por nada mais do que esperança e amor feroz. Naquela noite, ela se encolheu sozinha, os braços protetoramente enrolados em torno de sua barriga, ouvindo o ritmo silencioso dentro dela. Isso a lembrava de que ela não estava realmente sozinha. 2 pequenos milagres precisavam dela, e ela daria tudo o que tinha, até mesmo os pedaços quebrados de seu coração, para garantir que eles nunca sentissem o que ela sentia agora. O futuro à frente parecia escuro e incerto, mas Alice prometeu aos seus filhos que sobreviveria a ele, custe o que custasse. A gravidez não era para ser uma batalha. Ainda assim, cada dia para Alice se tornou um teste de quanto um coração humano podia suportar antes de quebrar sem reparo. Ela trabalhava o máximo de horas que seu corpo permitia, escondendo os enjoos matinais atrás de um sorriso forçado e ignorando os sussurros de colegas de trabalho que notavam o quão pálida e exausta ela havia se tornado. Ela nunca reclamou, porque no momento em que colocava a mão em sua barriga crescente, todo o medo e a solidão se dissipavam brevemente, substituídos por um amor avassalador que lhe dava força para continuar em frente. Ela encontrou conforto em imaginar como seriam suas filhas, visualizando 2 rostinhos pressionados contra o peito dela, 2 pares de mãos agarrando seus dedos, 2 razões para continuar respirando, mesmo quando a vida exigia mais do que ela tinha. As contas médicas se acumulavam mais rápido do que ela podia pagá-las. Ela sacrificava refeições para economizar dinheiro, escolhendo sopa enlatada, enquanto garantia vitaminas e nutrição adequadas para seus filhos não nascidos. Ela lia todos os livros sobre maternidade que podia pegar emprestado da biblioteca, procurando orientação que a ajudasse a criar gêmeas sozinha. As noites eram frequentemente sem dormir, não por desconforto, mas porque o medo sussurrava que ela poderia falhar com elas. Ela nunca permitiu que esses pensamentos demorassem. Ela sussurrava de volta com determinação que se tornaria tudo o que elas precisassem, mesmo que não tivesse ninguém para a amparar quando caísse. No dia em que o médico lhe disse que ela esperava gêmeas idênticas, Alice chorou lágrimas que havia contido por meses. A imagem do ultrassom mostrava 2 bebês perfeitamente formados, encolhidos juntos, seus corações minúsculos batendo forte e constantemente. O médico sorriu e a parabenizou, sem saber que o pai daquelas crianças havia escolhido uma família diferente antes mesmo de saber que elas existiam. Alice pressionou a foto impressa contra o peito assim que estava sozinha, estudando-a como se estivesse memorizando a prova de que o amor ainda existia em seu mundo. Ela fez uma promessa silenciosa de que suas filhas sempre se sentiriam queridas,
sempre se sentiriam amadas e que ninguém jamais teria permissão para fazê-las duvidar de seu valor, seu. Quando Isabela, Isa, e Manuela, Manu, nasceram, a sala de parto se encheu de caos e alegria ao mesmo tempo. Alice não tinha um parceiro segurando sua mão, nenhuma voz suave dizendo que ela estava se saindo bem. Em vez disso, ela cerrou o maxilar, gritou para o teto estéril e superou cada contração, com o conhecimento primal de que estava lutando pelas duas vidas que dependiam inteiramente de sua força. Então, de repente, os choros de 2 recém-nascidos encheram o ar, e todo o resto desapareceu. As enfermeiras lhe entregaram 2 milagres se contorcendo, rosados e chorando, e Alice sentiu seu coração se expandir até doer. Elas eram mais lindas do que qualquer coisa que ela tinha visto, com cachos castanhos macios já começando a aparecer, e olhos castanhos arregalados e curiosos que piscavam para ela com uma inocência que apertava seu peito. Segurá-las pela primeira vez foi como finalmente voltar para casa depois de estar perdida por muito tempo. Ela as nomeou Isabela e Manuela, escolhendo nomes que pareciam fortes, mas doces, nomes que ela esperava que combinassem com os futuros brilhantes e corajosos que ela queria para elas. Mesmo com a exaustão, mesmo com a dor em seu corpo e o medo de estar sozinha, Alice sentiu um amor tão poderoso que quase a assustou. Ela sussurrava promessas no cabelo delas, dizendo que seria a mãe, o pai e a protetora delas. Elas se agarravam a ela com confiança instintiva, dedos minúsculos se enrolando nos dela como âncoras que a impediam de se afastar para o desespero. A maternidade não foi gentil nos meses seguintes. Alice aprendeu rapidamente que o sono se tornava um luxo que raramente lhe era permitido. As noites se confundiam em um ciclo interminável de mamadas, choro, embalos e troca de fraldas, enquanto os dias eram gastos trabalhando o suficiente para manter comida na mesa. Ela frequentemente segurava um bebê em um braço enquanto preparava mamadeiras com o outro, cantando canções de ninar através da pura exaustão. No entanto, cada pequena conquista, um primeiro sorriso, uma risadinha, a maneira como Isa sempre procurava a mão de Manu antes de adormecer, era uma recompensa muito maior do que descanso ou conforto. À medida que as meninas cresciam, suas personalidades floresciam como flores sob luz irregular. Isa era ousada e energética, sempre a primeira a engatinhar, a primeira a escalar, destemida de maneiras que às vezes aterrorizavam Alice. Manu era atenciosa e observadora, estudando tudo com curiosidade solene antes de se atrever a se mover. Embora fossem idênticas, Alice conseguia distingui-las instantaneamente, não pela aparência, mas pela maneira como suas almas pareciam brilhar de forma diferente. As dificuldades financeiras nunca cederam. Alice contava cada centavo, sacrificando roupas novas para si mesma, pulando consultas médicas que deveria ter comparecido e recusando-se a pedir ajuda a qualquer pessoa. O orgulho havia se tornado sua armadura, mas era o bem-estar de suas filhas que lhe dava motivos para continuar lutando. Ela criou um lar para elas, pequeno, imperfeito, mas cheio de calor. Desenhos decoravam as paredes, brinquedos macios enchiam o quarto delas, e o apartamento ecoava com o som de 2 menininhas descobrindo a felicidade em um mundo que esperava que elas tivessem menos. Às vezes, tarde da noite, quando as gêmeas estavam dormindo e o apartamento finalmente estava quieto, Alice se permitia lembrar de Mateus. Ela ficava acordada imaginando se a vida dele ainda estava tão perfeitamente alinhada com suas ambições, se ele algum dia sentiria a ausência da família que não sabia que tinha. Nessas noites, a dor voltava, aguda e implacável,
mas ela se recusava a se concentrar nela por muito tempo, porque havia aprendido a verdade mais importante. Ela podia sobreviver sem ele. Isa e Manu tinham 5 anos agora, brilhantes e luminosas, 2 pequenos reflexos do homem que havia dado as costas sem hesitar. Alice se certificou de que elas nunca sentissem falta de amor, mesmo quando o dinheiro era escasso. As meninas prosperavam, suas risadas altas, seus espíritos inquebráveis e seus corações cheios. Elas não sabiam a história de suas origens, e Alice esperava poder adiar essa difícil verdade pelo máximo de tempo possível. Ela frequentemente se pegava estudando os rostos delas, pensando que o mundo lhe havia dado 2 razões perfeitas para continuar acreditando na beleza, mesmo após o momento mais feio de sua vida. E embora ela ainda não soubesse, o destino estava se preparando para testar seus medos mais sombrios e suas esperanças mais profundas novamente. O passado do qual ela trabalhou tanto para fugir não havia terminado com ela. Em breve ela ficaria cara a cara com o homem que amou, e nada seria o mesmo novamente. Mateus Vasconcelos havia construído uma vida que parecia perfeita por fora, polida e brilhante, como o horizonte refletido nas paredes de vidro de sua cobertura. Ainda assim, qualquer um que olhasse mais de perto teria visto o vazio se instalando por trás de seu sorriso confiante. Após o casamento que deveria garantir seu futuro, ele rapidamente aprendeu que um casamento construído por conveniência e status jamais poderia satisfazer um coração desesperado por algo real, algo quente, algo como o amor que ele uma vez jogou fora. Sua esposa, Vanessa, era elegante, inteligente e totalmente alinhada com o mundo que ele havia escolhido, mas o amor nunca fez parte do acordo deles. As conversas deles eram formais, os jantares rígidos e silenciosos e os toques sempre pareciam negócios em vez de afeto. Menos de 2 anos depois de dizerem seus votos, eles assinaram papéis do divórcio com a mesma falta de emoção que caracterizava tudo o que faziam juntos. Mateus se destacou na única coisa que ainda lhe restava: o trabalho. Ele expandiu o alcance de sua empresa, colecionou prêmios, aumentou lucros e recebeu a admiração de todos no setor financeiro. Ele se convenceu de que a ambição era suficiente. Ele tentou acreditar que o espaço vazio em sua vida era simplesmente o preço do sucesso, mas cada dia parecia mais que ele estava interpretando um personagem em vez de viver uma vida. Ele frequentava festas luxuosas, cercado por pessoas que o elogiavam. Ainda assim, constantemente encontrava desculpas para sair mais cedo, alegando assuntos urgentes de negócios, embora na realidade ele não suportasse ser cercado por risadas que não pertenciam a ele. Ele namorou ocasionalmente, a maioria mulheres que o viam como um troféu ou uma oportunidade, mas não importava como elas sorrissem para ele. Ele nunca se sentia atraído por nenhuma delas. Ele tentou enterrar Alice nos cantos mais profundos de sua mente, mas as lembranças dela surgiam nos momentos mais inoportunos, recusando-se a desaparecer. Ele se lembrava da risada dela, genuína e livre, da maneira como ela enrugava o nariz quando estava tentando não chorar, da suavidade em seus olhos quando ela o olhava como se ele fosse mais do que o empresário implacável que ele trabalhava tanto para se tornar. Ele dizia a si mesmo que deixá-la havia sido a decisão certa, que ele havia escolhido um caminho melhor, que a vida era mais fácil sem o caos da emoção. Ainda assim, o peso do arrependimento ficava mais pesado ano após ano, embora ele não conseguisse entender o porquê. Às vezes ele imaginava o que teria acontecido se ele tivesse ficado. O pensamento apertava seu peito desconfortavelmente, então ele o afastava e se afogava no trabalho,
Mas à medida que 5 anos se passavam, algo nele começou a mudar, lentamente e sem permissão. Ele se pegava olhando para famílias em parques, sentindo uma pontada no coração ao ver pais levantando seus filhos risonhos no ar. Ele se via demorando perto de lojas de brinquedos, fingindo que estava apenas olhando novas estratégias de marketing, enquanto imaginava silenciosamente quais presentes ele escolheria se algum dia tivesse um filho para dar a eles. A ideia de família, antes uma ameaça a tudo o que ele valorizava, agora parecia ser a única coisa que faltava. Um dia, durante uma reunião onde sua equipe celebrava mais um trimestre de sucesso, Mateus não sentiu nada. Os aplausos ao redor dele, as felicitações, o champanhe caro sendo distribuído para brindes, tudo isso passou por ele como ruído sem sentido. Ele se desculpou, afastando-se de sua própria celebração e encarando seu reflexo nas janelas lustrosas com vista para a cidade. Ele parecia poderoso, confiante, invejável e absolutamente infeliz. Ele pressionou a palma da mão contra o vidro, percebendo com clareza nítida que não conseguia mais reconhecer a pessoa que o encarava de volta. A solidão tornou-se sufocante. Sua cobertura, antes um símbolo de vitória, agora parecia uma prisão. O silêncio dentro de suas paredes ficava mais alto a cada noite, ecoando tudo o que ele perdeu e tudo o que ele nunca permitiu a si mesmo querer. Ele tentou ligar para seus velhos amigos, mas as conversas se tornavam superficiais em segundos. Ele não tinha ninguém com quem pudesse falar honestamente. Ele se perguntou se Alice ainda estava na mesma cidade, se ela havia seguido em frente, se estava feliz, se o odiava. Ele não tinha respostas, e o não saber o roía como a fome. Não foi até ser forçado a comparecer a um evento corporativo no Jardim do Ibirapuera, uma iniciativa de relações públicas com investidores que o destino decidiu parar de lhe dar tempo para pensar. Enquanto estava com parceiros de negócios discutindo planos de desenvolvimento, o som de risadas despreocupadas o alcançou de um parquinho próximo. A princípio ele ignorou, mas o som ficou mais alto, mais claro, impossível de ignorar. Ele se virou em direção ao barulho e viu 2 menininhas correndo pela grama, a alegria delas brilhante e indomável, os braços estendidos como pequenos pássaros alçando voo. Algo dentro dele parou bruscamente. Ele encarou, incapaz de desviar o olhar, porque aquelas 2 crianças pareciam surpreendentemente familiares. O cabelo delas, um tom castanho idêntico ao dele, balançava enquanto corriam, e quando uma delas virou a cabeça, o sol pegou seus olhos. Castanhos profundos, expressivos, inconfundíveis. O coração dele estremeceu dolorosamente quando o reconhecimento o atingiu com força brutal. Ele conhecia aqueles olhos. Ele os tinha visto no espelho por toda a sua vida. Enquanto seu pulso palpitava, ele procurou freneticamente pela mãe delas, desesperado por confirmação e aterrorizado pela verdade que ele já sabia. E então ele a viu, Alice, parada a poucos metros de distância, observando as meninas com um sorriso que suavizava cada parte de seu rosto. Ela parecia mais forte, mais radiante do que ele se lembrava. Ainda assim, ele reconheceu o cansaço que ela tentava esconder, o peso que ela carregava sozinha. Mateus sentiu seu mundo inteiro inclinar. 5 anos de negação, ambição e distância emocional desmoronaram sob ele em um único batimento cardíaco. Ele entendeu exatamente o que havia feito, e o conhecimento quase o levou aos joelhos. Ele havia se afastado do único futuro que realmente importava, e o destino acabara de entregar o acerto de contas que ele nunca esperava, mas que precisava desesperadamente.
Mateus ficou paralisado, incapaz de se mover, mal conseguindo respirar enquanto observava as duas menininhas que só podiam ser suas filhas. Seu coração batia tão alto que ele se perguntou se mais alguém conseguia ouvir. Todo o instinto que ele possuía gritava para ele ir até elas, para cair de joelhos e implorar perdão por não saber, por não estar lá, por cada momento perdido que ele nunca poderia recuperar. Ainda assim, o medo o enraizou no lugar. E se ele estivesse errado? E se Alice se recusasse a deixá-lo se aproximar delas? E se aquelas crianças olhassem para ele com confusão ou medo em vez de reconhecimento e amor? Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o terror de ter algo a perder. Alice só o notou depois de vários segundos. O sorriso dela lentamente desapareceu enquanto seu olhar seguia a direção do dele. A suavidade que havia iluminado seu rosto momentos antes se desvaneceu completamente, substituída por uma parede de cautela rígida e velhas feridas se reabrindo em um instante. Ela ficou imóvel, o instinto protetor surgindo nela como um incêndio, e, em um movimento fluido, ela chamou as meninas em voz baixa. As duas se viraram ao ouvir a voz dela e imediatamente correram em sua direção, inconscientes da tempestade se formando entre os adultos que uma vez compartilharam uma conexão que mudou suas vidas. Alice se agachou para abraçá-las, um braço em torno de cada filha, como se as estivesse protegendo de uma ameaça. Mateus finalmente encontrou forças para dar um passo à frente, embora suas pernas estivessem fracas e desajeitadas sob ele. As meninas o encararam com olhos arregalados e curiosos que combinavam com os seus, inconscientes de como a existência delas estava reescrevendo todo o significado de sua vida. Ele abriu a boca para falar, mas percebeu que nem sabia por onde começar. O pedido de desculpas preso em sua garganta parecia pequeno demais para cobrir a magnitude de seus pecados. Por fim, ele conseguiu sussurrar, sua voz embargada e desesperada. Alice, elas são... Os olhos dela brilharam com dor e acusação, e ela se ergueu em toda a sua altura, puxando as meninas ligeiramente para trás de suas pernas. Sim, ela respondeu suavemente, mas com uma ponta afiada que cortou seu peito. Elas são suas. Ela não gritou. Não houve cena dramática, nem voz alta. Foi a verdade silenciosa que o quebrou de forma muito mais eficiente do que qualquer raiva jamais poderia. Mateus procurou por palavras, quaisquer palavras, mas nada veio. A realidade o esmagou como uma onda, fria e pesada. Ele olhou para as meninas novamente, realmente olhou, e as semelhanças eram inegáveis. Ambas as meninas tinham suas características, suas expressões, a mesma faísca nos olhos que uma vez ardeu nos seus, antes que ele a sufocasse sob a ambição. Elas tinham 5 anos, 5 anos de aniversários que ele perdeu, 5 anos de primeiros passos, primeiras palavras, joelhos ralados e histórias de ninar para as quais ele não esteve lá. Ele se lembrou de como seus pais raramente apareciam para ele, muito ocupados perseguindo suas próprias carreiras, e um pavor nauseante o invadiu ao perceber que ele havia feito muito pior. Ele não estava ausente por acidente, mas por escolha. Sua voz estava mal audível quando ele finalmente falou. Por que você não me contou? Não era uma acusação, embora soasse perigosamente perto disso. Era um apelo por uma razão que seria mais fácil de aceitar do que a verdade que ele já temia. Alice soltou um suspiro trêmulo e seus dedos se fecharam protetoramente em torno do ombro de Isa. No dia em que tentei te contar, você deixou bem claro que eu não importava. Ela disse com uma calma dolorosa.
Você foi embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu não ia implorar. A voz dela falhou na última palavra, apesar de seu esforço para se manter composta. Mateus estremeceu como se tivesse sido atingido. Ele se lembrou daquele dia agora com clareza lancinante, suas próprias palavras cruéis ecoando de volta para ele, como um veredito de tribunal. Ele havia se sentenciado a este destino muito antes de entender as consequências. O arrependimento o percorreu violentamente, tingido de vergonha que o deixou sem fôlego. Eu sinto muito, ele sussurrou, o pedido de desculpas soando pequeno demais, inadequado para o oceano de dor que ele havia infligido. Alice olhou para ele, realmente olhou para ele, e viu não o CEO poderoso que ela uma vez amou, mas um homem subitamente despojado de sua certeza e arrogância. Sua expressão suavizou apenas ligeiramente, mas sua raiva ainda estava lá, fervendo sob cada sílaba. Sentir muito não muda nada, ela respondeu calmamente. Elas cresceram sem um pai. Eu as criei sozinha. Elas não te conhecem. Elas nem sequer sabem o seu nome. As meninas puxaram as roupas dela, sentindo a tensão, mas não entendendo sua origem, e Alice gentilmente acariciou o cabelo delas para tranquilizá-las. Mateus assistiu a esse gesto com uma dor tão aguda que quase cambaleou. Esta era uma família que ele nunca conheceu, um laço que ele não tinha o direito de quebrar, mas que desejava desesperadamente fazer parte. Algo dentro dele mudou permanentemente naquele momento. Poder, sucesso, riqueza, nada disso importava se ele permanecesse um estranho para os dois corações que deveriam ter sido o seu maior orgulho. Ele engoliu em seco e se forçou a falar, cada palavra emergindo com sinceridade crua. Eu não mereço uma segunda chance, ele admitiu. Mas estou implorando, me deixe tentar. Me deixe conhecê-las. Me deixe compensar o que eu puder. Sua voz falhou com o peso daquele apelo. Ele nunca havia implorado em sua vida. O orgulho já foi seu escudo, mas agora estava em pedaços a seus pés. A expressão de Alice refletia uma tempestade emocional. Ela não era cruel. Não estava tentando puni-lo. Ela estava simplesmente aterrorizada de que deixá-lo perto de suas filhas significasse arriscar tudo o que ela lutou para proteger. Eu preciso de tempo, ela finalmente disse, sua voz um fio frágil. Eu preciso pensar sobre o que é melhor para elas. Mateus assentiu, aceitando até mesmo essa pequena misericórdia como uma tábua de salvação. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Isa e Manu puxaram as mãos de Alice, querendo voltar a brincar. Alice lhe deu um último olhar, cheio de perguntas não resolvidas e memórias muito dolorosas para revisitar, então se virou. Mateus permaneceu enraizado no lugar enquanto as observava partir. Suas filhas olhando para trás, curiosamente por cima dos ombros, inconscientes de que seu olhar estava remodelando todo o seu destino. A distância entre eles crescia a cada passo, mas Mateus sentiu algo novo e poderoso acender dentro dele, uma determinação que ele nunca havia experimentado antes. Ele não desapareceria novamente. Ele não a soltaria desta vez. Ele já havia perdido 5 anos. Ele se recusava a perder outro segundo. Pela primeira vez em sua vida, Mateus Vasconcelos entendeu o que significava lutar por algo que realmente importava. E ele pretendia lutar com tudo o que tinha. Mateus deixou o parque naquele dia um homem diferente daquele que havia entrado nele. O mundo ao seu redor se movia como de costume, carros passando, crianças rindo, reuniões de negócios esperando, mas dentro dele algo havia mudado tão drasticamente que parecia que o chão sob seus pés não lhe pertencia mais.
Tudo o que ele passou anos construindo de repente parecia sem sentido em comparação com os 5 anos de vida que ele perdeu com suas filhas. Ele voltou para o seu escritório, não para se enterrar no trabalho, mas para se sentar em silêncio à sua mesa, enquanto a mesma pergunta se repetia incessantemente em sua mente. Que tipo de homem ele tinha sido para se afastar das pessoas que deveriam ter importado mais? O sono tornou-se impossível. Toda vez que fechava os olhos, via Isa e Manu olhando para ele com curiosidade inocente e nenhuma compreensão de quem ele era. Ele imaginava a postura protetora de Alice, a dor em seus olhos e a exaustão que ela deve ter carregado sozinha por anos. A culpa o consumiu até que ele mal conseguia reconhecer a versão de si mesmo, da qual ele já tinha tanto orgulho. Ele começou a revisitar velhas escolhas, recordando cada momento em que a afastou, todas as chamadas perdidas quando ela tentou entrar em contato antes de desistir por completo. A percepção de que ela havia tentado, e ele nem sequer havia escutado, o esmagou de uma forma que o sucesso nunca fora capaz de consertar. Mateus passou semanas tentando ganhar até mesmo o menor pedaço de confiança de Alice. Ele a procurou com cautela, respeitando a distância dela, enviando mensagens em vez de aparecer sem avisar, oferecendo ajuda sem esperar gratidão. A princípio, Alice recusou tudo. Ela havia passado muitas noites provando que não precisava dele para sobreviver. Ela não queria que as meninas se apegassem a alguém que pudesse ir embora novamente se a vida se tornasse inconveniente. Ainda assim, Mateus persistiu, não com arrogância, mas com uma humildade que ele nunca conhecera antes. Ele perguntou sobre os lanches favoritos das meninas, seus hobbies, seus horários. Ele se ofereceu para ajudar com as despesas escolares, exames médicos, qualquer coisa que pudesse aliviar o fardo dela. Alice o testou repetidamente. Ela questionou suas intenções, exigiu provas de que seu envolvimento não era um impulso passageiro alimentado pela culpa. Mateus aceitou todos os desafios que ela apresentou, determinado a mostrar que não estava apenas tentando acalmar sua consciência, mas pronto para se tornar um pai em todos os sentidos. Lentamente, com cautela, Alice permitiu pequenas interações, começando com ele encontrando as meninas em locais públicos como parquinhos ou cafés, onde ela permanecia perto o suficiente para intervir se algo desse errado. O primeiro encontro foi estranho e tenso. Isa o encarou corajosamente, estudando seu rosto com a intensa curiosidade de uma criança tentando entender algo complicado. Manu ficou mais perto de Alice, agarrando sua mão firmemente, espiando por trás do quadril da mãe. Mateus não pressionou. Ele se sentou na grama, abaixando-se ao nível delas, e esperou pacientemente enquanto elas continuavam a avaliá-lo. Quando ele tirou um livro de colorir e giz de cera, Isa se aproximou cautelosamente, sentando-se ao lado dele como se o desafiasse a acompanhar sua imaginação. Mateus desenhou um gato desajeitado e ela riu dele, o som tão puro que o atingiu como a luz do sol rompendo uma tempestade. Manu finalmente se juntou a eles, colocando-se à direita de Mateus, ainda o observando com o coração cauteloso. Ele não se ofendeu com a hesitação dela. Na verdade, ele admirava sua cautela, uma característica que ela deve ter herdado da resiliência que Alice havia desenvolvido. Quando o encontro terminou, as meninas acenaram para ele, pequenos movimentos cheios de uma familiaridade novíssima. Aquele gesto simples fez Mateus se sentir mais vitorioso do que assinar qualquer acordo multimilionário jamais o fizera. Dias se transformaram em semanas, e Mateus reservou mais tempo para suas filhas,
priorizando-as acima de tudo. Ele reorganizou sua agenda, cancelou viagens de negócios e deixou sua assistente cuidar de reuniões que antes exigiam sua atenção total. Ele comprou cadeirinhas elevatórias para seu carro, encheu seu telefone com fotos que Alice enviava das obras de arte das meninas e de suas expressões bobas. Ele aprendeu seus desenhos animados favoritos, o nome do ursinho de pelúcia, sem o qual Isa se recusava a dormir, e a maneira exata como Manu gostava que seu cabelo fosse escovado. Ele aprendeu que Isa amava escalar e explorar, sempre correndo um pouco à frente, enquanto Manu colecionava pequenos tesouros como pedras e tampas de garrafa que ela guardava em uma lancheira antiga como se fossem diamantes. Pela primeira vez desde a infância, Mateus permitiu-se rir, sem restrições, sentir sem vergonha, abrir o coração mesmo quando o medo sussurrava que ele ainda podia perder tudo. As meninas, apesar da hesitação inicial, começaram a confiar nele em doses preciosas. A aceitação delas por ele não foi dramática ou repentina, veio através de momentos cotidianos. Isa pegando sua mão sem pensar, Manu subindo em seu colo durante um filme, ambas as meninas chamando seu nome quando algo empolgante acontecia e querendo que ele visse também. Alice observou cada interação, seu coração dividido entre felicidade e pavor. Ver Mateus amar as filhas delas a fazia sofrer de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ela passou anos convencendo a si mesma de que era o suficiente, que ser mãe solteira era uma força. Mas agora, ao ver como os olhos das meninas se iluminavam quando Mateus chegava, ela percebeu o quanto elas haviam perdido, o quanto ela havia tentado protegê-las, de querer algo que ela acreditava que elas nunca poderiam ter. Em uma tarde chuvosa, após um dia particularmente emotivo em que as meninas imploraram para que Mateus ficasse mais tempo, Alice pediu para conversar com ele. Ele esperava outro limite, outro aviso, mas em vez disso, ela disse algo que aterrorizou ambos. Ela confessou que estava com medo. Medo de que ele fosse embora novamente. Medo de que as meninas o amassem apenas para perdê-lo. Medo de que ela o amasse novamente também, e que o heartbreak a destruísse desta vez. Mateus ouviu com o coração escancarado. Ele não se defendeu, não interrompeu, não tentou justificar seu passado. Quando ela finalmente se calou, preparando-se para a resposta dele, ele se aproximou e disse que não iria embora, nem quando as coisas estivessem difíceis, nem quando as pessoas esperassem que ele fosse. Nunca mais. Ele confessou que nunca havia sido forte antes, não de verdade, porque ele fugiu da única pessoa que o fez querer ser melhor. Ele disse a ela que as meninas o haviam mudado, que a existência delas o ensinou o que o amor realmente significava. Alice não acreditou nele instantaneamente, mas também não o afastou. Ela apenas sussurrou que precisava de tempo, da mesma forma que ele precisava de perdão. E sem hesitar, Mateus disse que esperaria. Se levasse meses, anos ou o resto de sua vida, ele esperaria. Porque pela primeira vez ele entendeu que o amor não era algo conquistado através do sucesso ou status. Era construído através do comparecimento, repetidamente, mesmo quando o medo ameaçava destruir tudo. Ele já havia perdido 5 anos. Ele não as perderia novamente. Mateus nunca imaginou que aprender a ser pai seria como entrar em um mundo inteiramente novo, onde cada emoção era amplificada, cada erro parecia monumental e cada sucesso enchia seu peito com um calor que ele nunca havia conhecido. Ele se lançou na paternidade com a mesma determinação que ele uma vez reservava para os negócios, mas desta vez as apostas eram muito mais pessoais.
Ele descobriu que criar 2 crianças de 5 anos cheias de energia era caótico e milagroso. Uma montanha russa constante de suco derramado, cabelo emaranhado, risadas que podiam apagar o pior dia e lágrimas que podiam reduzi-lo ao pânico em segundos. Ele aprendeu rapidamente que as crianças não se importavam com sua reputação poderosa ou sua presença intimidante. O que importava para elas era se ele aparecia, se ele se ajoelhava no chão em vez de ficar acima do mundo delas, se ele ouvia quando elas falavam em suas vozes rápidas e excitadas sobre sonhos que não faziam sentido lógico. A princípio, cada interação parecia um teste que ele estava condenado a falhar. Isa ultrapassava limites, correndo à frente em supermercados ou escalando qualquer coisa mais alta do que ela, forçando Mateus a correr atrás dela com urgência frenética que fazia os curiosos sorrirem com conhecimento de causa. Manu precisava de segurança em quase todos os momentos, agarrando sua manga se estranhos passassem muito perto ou pedindo a ele para verificar o armário 3 vezes antes de dormir. Mateus teve que aprender paciência, orientação gentil e como se ajoelhar ao nível dos olhos para que Manu não se sentisse sobrecarregada. Ele se viu lendo artigos sobre paternidade às 2 da manhã, destacando sessões sobre apoio emocional, comunicação e traumas causados pela ausência. Cada erro pesava muito sobre ele. A primeira vez que as meninas o chamaram de pai, as palavras soaram hesitantes, como se tivessem medo de dá-lo livremente. Mateus passou o resto da noite sentado no sofá de sua sala, olhando para o escuro, dominado por gratidão e culpa tão firmemente entrelaçadas que ele não conseguia separá-las. Alice observava seus esforços com suspeita silenciosa. A confiança não crescia rapidamente para ela, mas ela viu como Mateus mudou suas prioridades sem hesitação. Toda tarde ele chegava cedo ao parque ou centro de atividades onde se encontravam, frequentemente carregando os lanches favoritos delas e as cumprimentando com um sorriso que alcançava seus olhos. Ele celebrava as menores conquistas delas como se fossem grandes vitórias, aplaudindo efusivamente quando Isa dominava uma nova barra de escalada e se ajoelhando orgulhosamente quando Manu lia sua primeira frase completa de um livro infantil. Houve momentos em que Alice o pegou olhando para as filhas com um amor tão puro e doloroso que lhe tirava o fôlego, porque ela reconheceu aquele olhar, era o que ela desejou uma vez que ele lhe daria. Em uma noite, tudo mudou de uma maneira que nenhum deles previu. Alice permitiu que Mateus levasse as meninas ao parquinho sozinho pela primeira vez, querendo encorajar o laço que eles ainda estavam construindo. A noite era para ser simples, cheia de balanços e jogos de contos de fadas, mas uma tempestade repentina de verão surgiu, trazendo estrondos altos de trovão que aterrorizaram Manu. A criança disparou em pânico, correndo diretamente para as árvores que escureciam. Isa a chamou, mas Manu estava muito assustada para ouvir. Mateus a perseguiu com um medo que o atravessou mais violentamente do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado no mundo dos negócios. Ele finalmente a alcançou atrás de um arbusto espesso onde ela estava agachada chorando, cobrindo os ouvidos enquanto o trovão ribombava acima. Ele afundou de joelhos, seu terno encharcado pela chuva repentina, e a envolveu em seus braços, sussurrando palavras suaves e protegendo-a de cada ruído. Ele não estava calmo ou composto, estava aterrorizado, com o coração palpitando, aterrorizado de perdê-la de uma forma que ia muito além do perigo físico. Quando Manu finalmente olhou para ele com as bochechas manchadas de lágrimas e jogou os braços em volta do pescoço dele,
Mateus percebeu que a confiança não era algo que ele conquistava através de ações perfeitas, mas através do comparecimento durante os momentos confusos e assustadores, quando o amor significava ficar, mesmo na tempestade. Quando Alice chegou apressada, com o cabelo encharcado e o pânico visível em suas mãos trêmulas, ela encontrou Manu aninhada contra o peito de Mateus, enquanto Isa se agarrava ao braço dele para se confortar. A visão de suas filhas o escolhendo como sua segurança abalou seu coração mais profundamente do que ela esperava. Alice agradeceu com uma voz que mal conseguia firmar, e Mateus apenas assentiu, com medo de que quaisquer palavras o levassem a desmoronar. Voltando para casa naquela noite, Alice repassou a cena em sua mente repetidamente, percebendo que ele havia estado lá quando mais importava. Ela viu como as mãos dele ainda tremiam muito tempo depois que as meninas estavam calmas, como ele as olhava como se fossem os tesouros mais frágeis e preciosos do mundo. Uma parte dela, a parte que ela se esforçou tanto para enterrar, começou a se suavizar de maneiras que ela não estava pronta para admitir. Com o tempo, Alice aprendeu a compartilhar responsabilidades com ele. Ele começou a ajudar com as rotinas de dormir, lendo histórias de ninar, onde sua voz profunda dava vida a dragões e princesas. Manu começou a adormecer aninhada ao lado dele, confortada pelo ritmo constante de sua respiração. Isa insistiu que ele a aconchegasse por último, alegando que precisava do abraço mais forte antes de dormir. Em certas noites, depois que as meninas estavam dormindo em segurança, Alice e Mateus se sentavam juntos na sala de estar, conversando calmamente sobre planos escolares, futuros aniversários e desafios que as meninas poderiam enfrentar. Essas conversas eram cautelosas, mas íntimas, como duas pessoas aprendendo a confiar na linguagem novamente, sem deixar que velhas feridas falassem muito alto. Mateus frequentemente olhava para Alice com uma mistura de admiração e remorso, vendo-a não como a garota da qual ele uma vez se afastou, mas como uma mulher que sobreviveu ao heartbreak e o transformou no ambiente acolhedor e amoroso em que suas filhas prosperavam. Ele se perguntava se ela sabia o quão extraordinária ela era, como sua força o humilhava todos os dias. Às vezes, ela o pegava olhando para ela com aquela expressão, e ela rapidamente desviava o olhar, com medo do que isso significava. No fundo, ambos entendiam que o caminho que estavam trilhando era delicado. A dor do passado ainda pairava como uma sombra entre eles, mas algo novo estava crescendo silenciosamente sob ela, algo esperançoso, algo aterrorizante, algo que poderia curar tudo ou destruí-los completamente. Alice ainda carregava medo, mas também carregava uma faísca de possibilidade. Mateus carregava arrependimento, mas também carregava um amor tão feroz que não deixava espaço para abandono jamais novamente. As meninas estavam aprendendo o que era sentir-se uma família pela primeira vez. Mateus estava aprendendo o que significava ser digno de uma, e Alice estava aprendendo que curar não significava esquecer, mas permitir-se acreditar em um futuro que ela, um dia, pensou ser impossível. Eles estavam mudando juntos, lentamente, dolorosamente, lindamente. O tempo continuou a avançar, misturando dias em semanas, enquanto a frágil estrutura de confiança se reconstruía lentamente. Mas mesmo enquanto Mateus se tornava uma parte consistente de suas vidas, Alice carregava um medo que não conseguia silenciar. O medo se infiltrava em seus pensamentos nas horas tranquilas da noite. E se ele fosse embora de novo?
E se isso fosse temporário? E se as meninas dessem a ele seus corações inteiros apenas para vê-lo se afastar no momento em que a responsabilidade se tornasse muito pesada? Ela havia passado anos ensinando a si mesma a nunca esperar ajuda, a nunca depender de ninguém além de si mesma. Agora, ela estava vendo seus filhos se apegarem ao mesmo homem que uma vez escolheu um futuro sem eles, e isso a aterrorizava mais do que a solidão jamais o fez. Mateus entendia que sempre andaria por um campo minado de desconfiança quando se tratava de Alice. Cada erro que ele cometia parecia ampliado, cada hesitação se tornava um lembrete do passado. Às vezes ela se encolhia quando ele levantava a voz acidentalmente ao chamar as meninas, não com raiva, mas para chamar a atenção delas. Às vezes ela ficava tensa quando ele mencionava o trabalho, como se esperasse que ele dissesse que tinha que ir embora novamente por algo mais importante. Ele notava tudo isso. Ele notava a maneira como o sorriso dela se tornava cauteloso sempre que sentimentos mais profundos ameaçavam aparecer. Ele notava como ela se sentava, ligeiramente inclinada para longe dele, quando conversavam, como se estivesse protegendo seu coração com sua postura. Ele não a culpava por nada disso. Cada pedacinho de sua distância era uma ferida que ele havia causado. Ele buscou ajuda de maneiras que ele uma vez acreditou estarem abaixo dele. Ele frequentou terapia, determinado a desmantelar a armadura emocional que usou por tanto tempo. Ele desvendou sua criação, onde o afeto era raro, onde o sucesso equivalia a amor, onde os objetivos de carreira eram a única coisa que rendia elogios. Ele confrontou medos que ele não sabia que carregava, descobrindo o quão profundamente ele havia igualado a vulnerabilidade ao perigo. Ele aprendeu que abrir seu coração para o amor não o tornava fraco, mas sim fechar o amor o tornava. Enquanto isso, Alice começou a notar mudanças sutis nele que ela não podia ignorar. Ele nunca perdia um dia com as meninas, mesmo quando estava doente ou exausto. Ele compareceu a todas as reuniões de pais e professores, todos os recitais de dança e eventos esportivos, torcendo com a voz mais alta na sala. Ele levava as gêmeas ao parque nos fins de semana, passando horas empurrando balanços, construindo castelos de areia e ouvindo suas histórias intermináveis. Ele estava lá não apenas durante as celebrações, mas também através de colapsos, birras e joelhos ralados, sempre paciente, sempre presente, sempre aprendendo. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, Alice encontrou Mateus ainda na sala de estar, sentado no sofá, com um livro infantil aberto em seu colo. Ele parecia comoventemente sincero e cansado, olheiras se formando sob seus olhos devido aos longos dias conciliando trabalho e paternidade, mas ele também carregava um contentamento suave que ela nunca tinha visto nele antes. Sem pensar, Alice se juntou a ele no sofá, deixando um espaço confortável entre eles, e eles começaram a conversar calmamente. Ela confessou que toda vez que o via cuidar das filhas deles, algo dentro dela mudava de uma maneira que ela não conseguia controlar. Ele ouviu atentamente, nunca a interrompendo, dando-lhe espaço para dizer tudo o que ela havia engolido por anos. Quando ela terminou, ele admitiu que nunca havia parado de pensar nela depois que eles se separaram, e que o vazio com o qual ele vivia era sua punição por escolher a ambição em detrimento do amor. As confissões deixaram o ar denso de emoção que nenhum dos dois sabia como lidar. Parte de Alice queria se inclinar para ele, permitir que seu coração se reconectasse com o que ela um dia acreditou ser seu para sempre. Outra parte dela queria correr, porque amá-lo novamente
significaria confiar que ele nunca as abandonaria. Mateus viu esse conflito em seus olhos e se aproximou gentilmente, sua voz baixa e firme, enquanto dizia que não esperava perdão da noite para o dia. Ele entendia que a confiança não era algo solicitado, era algo conquistado através da consistência e do tempo. Ele prometeu que continuaria aparecendo, mesmo nos dias em que ela mais duvidasse dele. Semanas depois, Alice convidou Mateus para jantar em sua casa, marcando uma mudança significativa em sua dinâmica. Foi a primeira vez que as meninas viram ambos os pais sentados à mesma mesa, compartilhando comida, risadas e histórias, como uma família que nunca se desfez. A noite fluiu naturalmente, com Isa mostrando orgulhosamente a Mateus seu desenho mais recente e Manu pedindo a ele para ajudá-la a cortar sua comida. Alice observou do outro lado da mesa, seu coração inchando e tremendo ao mesmo tempo, porque a imagem à sua frente era tão lindamente comum, algo que ela sonhava, mas temia que nunca teria. Enquanto as meninas brincavam depois do jantar, Alice e Mateus ficaram perto da pia da cozinha, lavando a louça lado a lado. A simples domesticidade do momento os envolveu como um cobertor quente. Alice finalmente se atreveu a dizer que não queria mais fugir, que podia ver o homem que ele era agora e que seu coração não estava mais se recusando a sentir. Mateus exalou tremulamente, o alívio inundando sua expressão, e ele disse a ela que ela merecia felicidade e paz, e ele queria passar sua vida fornecendo ambas, se ela permitisse. Mesmo assim, sombras do passado pairavam, lembrando-os de que a cura não era linear. Havia dias em que Alice acordava aterrorizada sem motivo, dias em que Mateus questionava se ele era o suficiente, dias em que a culpa ameaçava devorar qualquer progresso que eles fizessem. Mas o amor deles estava se tornando uma força que nenhum dos dois podia mais ignorar, renascido da dor, enraizado no crescimento e nutrido pelas duas menininhas que, sem saber, amarravam os corações de seus pais todos os dias. Alice estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse sobreviver até mesmo às feridas mais profundas se duas pessoas lutassem o suficiente para reconstruí-lo. E Mateus estava determinado a provar que nunca mais seria o homem que se afastou. A família que eles uma vez perderam estava se formando lenta e lindamente bem na frente deles, peça por peça, frágil, guiada por um amor que se recusava a desaparecer. Mateus sabia que queria passar o resto de sua vida com Alice muito antes de reunir a coragem para colocar esse desejo em palavras. Cada momento com ela e as meninas o ensinou o que realmente significava amar alguém, não através de grandes gestos ou timing perfeito, mas através da consistência, vulnerabilidade e da disposição de comparecer, mesmo quando o medo sussurrava que tudo ainda poderia desmoronar. Ele as perdeu uma vez porque escolheu o conforto em vez da coragem. Ele não repetiria esse erro agora. Ele planejou seu pedido de casamento com um cuidado enraizado, não na extravagância, mas no significado, querendo que cada segundo refletisse o quanto seu coração havia mudado e o quão profundamente ele valorizava a família que se formava ao redor dele. Ele perguntou a Alice se eles poderiam levar as meninas ao Jardim Botânico em uma tarde quente de sábado, um lugar cheio de caminhos sinuosos, flores brilhantes e fontes que brilhavam sob o sol. Alice concordou, inconsciente do anel escondido em seu bolso, a promessa esperando para se desenrolar. As gêmeas pularam à frente deles, de mãos dadas e rindo de borboletas esvoaçando no ar, enquanto Alice e Mateus caminhavam logo atrás, seus dedos se roçando de vez em quando,
de maneiras que enviavam ondas suaves de calor através de ambos. O dia parecia pacífico, quase um sonho, como se o próprio mundo aprovasse o futuro que eles estavam construindo. Eles alcançaram um jardim isolado, cheio de rosas cor-de-rosa suaves, e um pequeno lago onde peixes koi deslizavam preguiçosamente pela água clara. As meninas correram para a beira, apontando excitadas para os peixes, enquanto Mateus guiava Alice em direção a um banco de madeira sob um arco florido. Ela se sentou ao lado dele, ainda sorrindo enquanto observava as gêmeas, inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar novamente da maneira mais bonita. Ele se virou para encará-la totalmente, sua expressão não mais casual, mas transbordando de emoção que ela sentiu antes mesmo que ele falasse. O coração dela começou a tremer dentro de seu peito, sentindo que algo importante estava por vir. Mateus disse a ela que houve momentos em sua vida em que ele acreditou que o sucesso exigia armadura emocional, momentos em que ele se convenceu de que o amor era uma fraqueza que ele não podia pagar. Ele admitiu que se afastar dela havia sido o maior erro que ele jamais cometeria, um que o assombrou todos os dias até que ele a encontrou novamente. Ele disse que conhecer as filhas deles mudou toda a estrutura de sua alma e que elas o ensinaram o que o amor realmente significava, amar profundamente, mesmo quando isso o aterrorizava. Ele pegou a pequena caixa de veludo em seu bolso, suas mãos tremendo, não por medo da rejeição, mas pelo puro peso da esperança, pressionando contra seu coração. O fôlego de Alice ficou preso em sua garganta enquanto Mateus se ajoelhava diante dela. Parecia irreal, como se o universo estivesse costurando todos os seus pedaços quebrados ali mesmo, sob o arco florido. As gêmeas se viraram para assistir, seus olhos se arregalando de empolgação, ao sentirem que este momento era importante. Manu agarrou a mão de Isa firmemente e sussurrou algo que fez as duas meninas sorrirem de orelha a orelha. Mateus estendeu a caixa aberta, revelando um anel delicado que brilhava como a luz do sol capturada, mas foi sua voz que continha a verdadeira beleza do momento. Ele disse a ela que não queria apagar o passado, porque o passado moldou a força que ela carregava e o amor que ela dava com tanta ferocidade. Ele prometeu que passaria o resto de sua vida provando que ele era, agora, o homem que ela merecia, um homem que nunca mais escolheria a ambição em detrimento da família. Ele pediu para que ela se casasse com ele não apenas por sua felicidade, mas porque ele queria ser o marido em quem ela pudesse se apoiar, o pai com quem suas filhas sempre poderiam contar, e o parceiro cuja lealdade nunca falharia novamente. Sua voz falhou ao dizer que a amava não como uma confissão de um homem desesperado, mas como uma verdade que guiaria tudo o que ele fizesse a partir daquele momento. As lágrimas de Alice caíram livremente, seu coração inchando com mais amor do que ela pensava ser capaz de sentir novamente. Todos os anos lutando sozinha, todas as noites questionando se ela encontraria luz depois do heartbreak, de repente fizeram sentido, porque a levaram de volta ao lugar onde o amor finalmente podia florescer sem medo. Ela disse sim com uma voz cheia de esperança, trêmula, mas certa. As gêmeas gritaram e se lançaram nos braços dos pais, envolvendo os quatro em um abraço em grupo que parecia uma promessa selada, não apenas por palavras, mas por um laço que nunca mais se quebraria. Eles não correram para o próximo passo. Em vez disso, saborearam cada momento que se seguiu, planejando uma pequena cerimônia onde as meninas poderiam ser as únicas a levar a mãe até o altar,
escolhendo uma casa que pertencesse a todos eles igualmente e criando novas tradições que pareciam pequenas celebrações de sua cura. No dia em que trocaram votos, Alice caminhou em direção a Mateus com as filhas ao seu lado, cada uma segurando uma de suas mãos. Ela encontrou os olhos dele com confiança e paz. Quando prometeram um ao outro o para sempre, não foi o começo de uma nova história, foi a continuação de uma que se recusou a morrer, mesmo quando se fraturou. Após a recepção, Mateus rodopiou as filhas pela pista de dança, enquanto Alice observava com lágrimas de alegria silenciosa. Ele finalmente entendeu o que significava ser completo. Ela finalmente sentiu que seu coração estava seguro. E as meninas, finalmente, tinham ambos os pais vivendo sob o mesmo teto, amando-as com tudo o que tinham. A jornada deles não foi perfeita, foi dolorosa, confusa, avassaladora e aterrorizante, mas porque eles lutaram através de todas as dificuldades, em vez de desistir, eles emergiram mais fortes do que antes. Eles aprenderam que às vezes o amor não chega impecavelmente. Às vezes, ele retorna depois de quebrar, determinado a se reconstruir em algo inabalável. A vida que eles criaram era a prova de que o amor pode sobreviver a erros, que o perdão pode crescer onde a dor uma vez reinou e que segundas chances valem o risco de tudo quando o coração finalmente escolhe o que realmente importa. Sua família não estava mais dividida pelo passado. O futuro deles agora pertencia aos quatro.